pega a sua espada. Uma palavra que o Senhor Jesus me deu nesta tarde. Glória a Deus. Olha, o Senhor, o que falar nesta noite? A gente tem Gênesis e Apocalipse. A gente não pode chegar aqui, né? Querer mostrar alguma coisa, apesar que a gente não tem, se Deus não der a gente. Amém? A gente depende dele. Você depende dele? Você depende do Espírito Santo de Deus? Então Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus já falou e vai falar mais ainda, amém? Glória a Deus. Vou saúde, irmão, para a paz do Senhor, amém? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O texto é um pouquinho grande, mas não tem problema. Que a palavra do Senhor venha falar mais do que a gente. Porque ela por si própria, ela já fala. Ela já é uma pregação, amém? E Deus me deu esse texto aqui nessa tarde. Ali no meu trabalho, glória a Deus. Fiquei ali meditando, buscando a presença do Senhor. Amém, irmão? Porque a luta é árdua. Atos 7. A luta é árdua. A nossa luta não é física. Eu estava até falando com um colega de trabalho que a nossa luta é emocional, né, o pastor Elia, né, o evangelista Janela? A nossa luta é emocional. E o diabo ele vai trabalhar no campo emocional para poder nos desestabilizar, irmão. Entendeu? Essa é a ideia do inimigo de nossas almas. Amém? Mas o Senhor Jesus está comigo. O Senhor Jesus está contigo. Amém? Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos deu a vitória. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai de tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, e foi habitar em Harã, e dali com a morte de seu pai, Deus trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhes deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse: julgarei as nações da qual for escravo, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então ele deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque. Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Ele livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. Em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém, e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproxima-se o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça,
e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obra. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderia que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem aos egípcios? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, porém entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes rebeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: fazer-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da malícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do Deus Refã, figuras que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, pelo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não havia o Altíssimo
não habita o Altíssimo na casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homem de duas cerviz, incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazei. Qual dos profetas vossos pais não prosseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores, assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjo, e não aguardaste. Ouviram eles isto, enfureciam-se no seu coração, lavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputeis este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Feche seus olhinhos, Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Acabamos de ler a sua palavra, Senhor, palavra santa, Senhor. Palavra, Senhor, qual, Senhor, fortalece aqueles que estão caídos, fortalece, Senhor, que estão desanimados. Senhor, meu Deus, meu Pai, prepara os corações nessa noite. O Senhor já tem falado através dos louvores, através das mensagens, Senhor, neste púlpito, Senhor. Mais uma vez, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Que, Senhor, para falar da tua palavra, Senhor, eu que outrora fui um blasfemo, Senhor, um miserável, Senhor, que estava neste mundo, mas o Senhor aprova, Senhor, a escolher cada um que está aqui nesta noite, Senhor, pela tua graça, Senhor. Toma, Senhor, a minha boca, Senhor. Pai, me usa, Senhor, para a tua glória, Senhor. Que eu diminua, Senhor, e que tu cresça, Senhor, para a tua glória, Senhor Jesus. Seja feito tudo aqui, Senhor. Amém. Podeis assentar, amém, igreja? Aleluia. Deus seja louvado, amém? Só nessa exposição aqui, a própria palavra do Senhor, ela já fala, não é verdade? Estevão, vamos falar um pouquinho de Estevão. Estevão era um homem que foi separado pelos apóstolos. Ele foi separado para cuidar das viúvas, porque grande era o trabalho no início da igreja do Senhor, no século I. Então os apóstolos fizeram uma reunião e falaram: não é lícito, não é justo nós ficarmos cuidando, né, das viúvas, de outras situações que também eram importantes, mas falar com a palavra do Senhor. E Deus, né, os apóstolos juntos ali reunidos, eles oram, né, e Deus fala, né, com certeza no coração deles, para escolher homens cheios do Espírito Santo. E esses homens eram Estevão. Estevão era o que? Diácono. Foi escolhido, né, e colocado como diácono. Vamos ver lá no capítulo 6, e diz assim, ó: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmurações dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas instituições diárias. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus
para servir a mesa. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e eles, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos seus discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja estava crescendo, né? E quando a igreja está crescendo, como o pastor Elias fez aqui, vai separar irmãos, irmãs, cada qual as suas responsabilidades, né? Cumprindo cada um o seu dever. E a igreja aqui não foi diferente, né? Os apóstolos estavam vendo que a igreja do Senhor estava crescendo, muitos estavam aderindo à fé, e por causa disso, os apóstolos estavam se ocupando com coisas que poderiam outros estar fazendo, para que a palavra do Senhor não deixasse de ser pregada, irmão. A palavra do Senhor, ela não pode deixar de lado. Nunca podemos deixar a palavra do Senhor, porque somos salvos pela palavra do Senhor. Não diz lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Se eu e você estamos aqui, é porque lá atrás nós ouvimos a palavra do Senhor. E as coisas do Senhor, irmão, ela cresce com decência e ordem. Concorda comigo? Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus de as coisas dentro dos seus devidos lugares. Estevão aqui foi escolhido como outros aqui para ser o quê? Diácono, para servir a mesa. Mas nem por isso Deus deixou de usar ele. A gente vê essa narrativa aqui no capítulo 7, aonde o próprio Espírito Santo de Deus toma Estevão. E Estevão faz uma exposição de Abraão até o Senhor Jesus. E o texto mostra que eles se enfureceram, irmão. Eles não aceitaram de bom agrado a palavra do Senhor. Isso nos mostra que hoje também não é diferente. Você e eu vamos pregar a palavra do Senhor, vamos expor a palavra do Senhor, e muitos não vão ouvir, e muitos não vão aceitar. Ele fez aqui uma pregação que muitos de nós queríamos fazer, não é verdade? Quantos concordam? Maior pregação. Ele foi lá atrás, lá em Abraão, lá evangelista. E nós o admiramos, porque o Espírito Santo de Deus, irmão, ele capacita o homem. E Deus me deu um tema para essa mensagem. O tema já diz aqui, no texto que nós já lemos: seja cheio do Espírito Santo. E nessa noite, eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo. Estevão, ele só fez o que ele fez, irmão, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele não mostrou aqui nenhuma teologia, até porque ele não teve tempo para isso. E vou te falar mais. E talvez se ele tivesse, talvez não estaria com tanta perfeição. Ele pregou sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Isaac, depois falou para Moisés, depois foi para Davi, depois foi para Salomão, né? E foi vindo, foi passando até chegar a Jesus. Que exposição maravilhosa! Só quem pode fazer isso, irmão, o Espírito Santo de Deus, e Deus coloca no meu coração, e talvez também coloque no seu, eu creio, que sem o Espírito Santo, irmão, nós não podemos fazer nada, né, missionária? Precisamos do Espírito Santo, irmão. Podemos preparar esboço, podemos fazer até uma pregação perfeita aos olhos humanos, mas se não tiver o Espírito Santo, não vai acontecer nada. E nós, nesses últimos
dias a qual nós estamos vivendo, aonde o amor está esfriando e o amor está entrando nas igrejas. Muitos já estão perdendo a fé, muitos estão desacreditando, porque não estão buscando mais o Espírito Santo, irmão. E Ele enviou. Jesus, uma certa vez, Ele falou assim, ó, eu vou para o Pai. E Ele falou assim, é bom que eu vá. Porque se eu for, eu pedirei ao Pai para que envie o Consolador. E Ele vos será o quê? Testemunha. Né? Ele vai trazer à memória aquilo que Jesus fez, irmão. E Estevão aqui traz a mensagem lá de trás. Por que ele trouxe com tanta perfeição a soberania de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, irmão. E que Jesus nessa noite venha derramar o seu Espírito sobre a sua igreja, irmão. Não precisamos de pregadores, teólogos. Isso é importante na casa do Senhor. Irmão, não vamos colocar essas coisas de lado, dizer que não tem significância, porque tem, mas isso não é tudo. O irmão, as pessoas estão deixando de confiar no poder de Deus para confiar em meios humanos, irmão. Temos que pedir ajuda ao Espírito Santo. E a igreja do século I era uma igreja que dependia do Espírito Santo. Nada acontecia se o Espírito Santo não se manifestasse. Nós sabemos bem, é o Espírito Santo que separou Paulo e Barnabé e enviou ele numa viagem missionária. Foi o Espírito Santo que apareceu numa certa cidade e proibiu Paulo de pregar ali. É o Espírito Santo que revelou a Pedro que ele tinha que ir na casa de Cornélio e colocar a mão sobre eles. E eles receberam o Espírito Santo quando ele viu no seu terraço aquela visão, irmão. Podemos estudar a palavra, é dever meu e teu estudar, mas não podemos esquecer o maravilhoso Espírito Santo de Deus, irmão, porque é Ele que vai te aquecer, é Ele que vai te fortalecer. Você está aqui por causa dele. Os obreiros, o ministério, as crianças, os jovens, é o Espírito Santo, irmão, que cuida disso tudo. É o trabalho dele, ele é o condutor, irmão. Enviarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Não diz lá em Atos dos Apóstolos, mas essa profecia se deu aonde? Em Joel, há tantos mil anos atrás. E ela se cumpre em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Deus derrama sobre a igreja do Senhor, sobre 120 pessoas, e o Espírito Santo cai sobre eles, como nós na fila de fogo, irmão. Nesses últimos dias, eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus, irmão. Precisamos de mensagem intelectual, coisas que vêm do homem, mas precisamos de coisas que vêm do céu. E Paulo fala, quem sondou a mente de Deus? Só quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão. Porque aqueles que são da carne, eles lidam com as coisas da carne. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, irmão, ele conhece a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 3 de João, ele fala o quê? É necessário nascer de novo, Nicodemos, porque senão não entrará no reino dos céus. O vento sopra para onde quer, e ele vai para onde ele quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E nós precisamos, irmão, como igreja, porque só Deus pode, através da pessoa do Espírito Santo, nos fortalecer. Como fortalecer esse homem, como fortalecer esse jovem. Estevão, ele foi separado como outros mais para servir a mesa, mas Deus toma Estevão e usa ele para pregar a palavra do Senhor. Talvez Deus olhou lá do céu, e falou assim: agora eu vou usar o meu servo Estevão, para mostrar que Deus não faz acepção de pessoa. E muitas das vezes, irmão, nós somos omissos, sabia? Deus quer me usar e Deus quer usar cada um de vós. Aqui, Estevão estava diante de uma multidão de judeus e não judeus.
E ele ali, usado pelo Espírito Santo, ele faz essa exposição, né, da palavra do Senhor, lá de Abraão até o Senhor Jesus. E ele é mal interpretado por aqueles que não queriam nada com a palavra de Deus, aqueles que não querem nada com a palavra de Deus, aqueles que não querem nada com Deus. Eles vão dar uma desculpa, eles vão dizer que está errado, eu não concordo, eu não aceito. E ali tinha o quê? Homens da lei, ali tinha doutores, ali tinha sacerdote, ali tinha escriba, ali tinha judeus. Eles não aceitaram, porque Estevão fez umas coisas segundo a palavra, cheio do Espírito Santo, que incomodou eles. Quando nós não recebemos, irmão, o Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus incomodam. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, você fica com sede de ouvir a palavra do Senhor. Você entra num culto desse aqui, doido para ouvir a palavra do Senhor. Irmão, prega a palavra do Senhor, fala da palavra do Senhor. Nós temos vários livros, nós temos vários textos da palavra do Senhor. Estevão não tinha isso. Por isso era necessário o Espírito Santo usar ele. E hoje você tem. Será que eu e você temos lido a palavra do Senhor? Será que nós temos agarrado a ela com amor, abraçado essa palavra de Deus, que é tão poderosa, irmão, a palavra do Senhor? Ela ficou lá na mesa do meu trabalho hoje. Eu falei para o pastor, se não tiver ninguém, ele vem aqui. E assim é com você também, irmão. Se você ganhar uma oportunidade, não deixa de vir aqui. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo usar você, irmão. Não usa ele não, irmão. Seja maleável. Estevão foi maleável. Porque se ele não fosse, se ele resistisse ao Espírito Santo, ele não ia fazer aquilo que Deus ordenou ele fazer. Ele poderia fazer o quê? Não, eu fui separado para servir a mesa, servir as viúvas, né? E outros trabalhos que também eram importantes, é importante. Mas aí naquela hora, Jesus olhou para ele, eu vou usar ele. E ele usa nesse texto aqui as mesmas palavras que ele usa para, vamos ver lá? As mesmas palavras que ele usa, que Jesus usou. Glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? E diz assim, ó. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Não impute. Uma das características de um diácono, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é não guardar ódio no coração. Você pode até irar, que a Bíblia te dá o direito a mim e a você de irar, porque até o próprio Senhor Jesus se irou no pátio do templo, não foi? Quando ele derrubou as mesas dos cambistas, e ele falou que não faça da casa do meu pai um covil de ladrões, salteadores, mas a casa do meu pai será o quê? Chamada casa de oração. Jesus ali ele se irou, mas não pecou. Amém? Você pode se irar. E Salomão diz: não deixa que o sol vá embora e a areia continue, né? Vai, retrata com essa pessoa. Uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela tem facilidade de perdoar. E Estevão estava sendo apedrejado. Naquele momento, ele poderia acender uma ira dele e amaldiçoar. Mas ele falou: Senhor, não impute a eles este pecado. Só quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, pode fazer isso. Que nessa noite, irmão, o Espírito Santo de Deus tome conta dos nossos corações, irmão. Que o Espírito Santo de Deus nos encha para que nós possamos aprender a perdoar. Porque aprender a perdoar é uma coisa importante na minha e na tua vida, irmão. Como nós precisamos, como eu preciso aprender a perdoar, como você precisa, irmão. Porque muitas das vezes vamos ser mal interpretados. E aqui Estevão foi mal interpretado. Aqui Estevão foi julgado, blasfemado,
cuspido, zombado. Mas ele fez que nem o Senhor Jesus lá na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nesses últimos dias, a qual nós estamos vivendo na face da terra, de uma frieza tão grande, irmão, com as coisas de Deus, tão grande, inclusive com o Espírito Santo, porque a gente quer tomar a frente até deles, se deixar. A gente não quer deixar ele trabalhar, a gente quer trabalhar no lugar dele. Deixa ele trabalhar, irmão. Deixa ele conduzir a tua vida. Deixa o Espírito Santo, irmão. Deixa ele dirigir, irmão. É ele que sabe o melhor para mim e para você. Eu não conheço o oculto nem o escondido, mas ele conhece. A Bíblia está cheia de passagens, desde o Antigo Testamento até o Novo, aonde o Espírito Santo de Deus revela suas maravilhas. São tantas passagens. Uma delas é Eliseu, quando os inimigos da Síria vêm atacar ele, e o moço de Eliseu, desesperado, ele fala: Senhor, meu Senhor, o inimigo está aí, são muitos, ao número deles. Aí Eliseu viu e falou assim: Senhor, abre os olhos do jovem, para que ele possa ver. E quando ele abriu os olhos daquele jovem, ele viu carros e cavalos de fogo, irmão. Ele falou: um grande exército. Ele falou: maior é o que está em nós, irmão. Deus, ele não está voltado para a quantidade. Deus, ele está voltado para a qualidade, irmão. Muitas das vezes queremos fazer, fica tudo bonito o cenário, mas falta Jesus. Falta o Espírito Santo. Se não tiver ele, as coisas não acontecem. Se não tiver ele, não tem milagre. Se não tiver ele, não tem salvação. Se não tiver ele, não tem restauração. Se não tiver ele, não tem perdão. Se não tiver ele, não tem renovo. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus derrame sobre nossos corações. Eu tenho sede, você tem sede? Eu tenho sede do Espírito Santo, que ele venha habitar depressa em nossos corações, que nós venhamos dar lugar a ele, como Estevão deu. Estevão era para servir a mesa. Talvez você está aqui nessa noite e falando: poxa, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho vergonha de trazer uma palavra, eu tenho vergonha de louvar, eu tenho vergonha disso, daquilo, para fazer a obra do Senhor. Mas o Espírito Santo, ele te dá ousadia, irmão. Ele vai usar você. Ele quer usar você. Ele depende só de nós queremos. Não podemos ser omissos, né? Em Apocalipse diz que o tímido, né? Tímido, não seja tímido com as coisas de Deus. Seja tímido em pecar. Seja tímido em errar. Né? E nós nisso não somos tímidos. Nós muitas das vezes emprestamos a boca para o diabo, emprestamos o ouvido, emprestamos os olhos, os pés, as mãos, o corpo. Mas com o Espírito Santo a gente tem timidez. Jesus falou isso para o discípulo: não seja tímido. Quando ele estava naquele barco, ele dá ordem: vento, se aquieta, mar, se acalme. Ele que faz a obra, irmão. Deixa ele fazer a obra nessa igreja. É ele que quer fazer a obra. É ele que quer trazer as almas. É ele que quer curar, irmão. Ele quer fazer na minha e na tua vida. Ele está esperando nós tomarmos condições, como Estevão tomou. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me usa. Toma minha vida em tuas mãos. Me prepara, me usa. Eu sou imperfeito, eu sou pecador. Eu sou como Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero isso eu faço. E se faço já não sou eu, mas o mal que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus que nos dá vitória através do Senhor Jesus, irmão. É o Senhor Jesus que nos lava, é o Senhor Jesus que nos perdoa, é o Senhor Jesus que faz a obra. Não é você com a sua intelectualidade, não é você com a tua sabedoria, não é você com a tua força, com a tua estratégia, não é você, é Ele. Estevão aqui, Deus deixa para nós registrado aí no Atos capítulo 7, que Ele usa quem Ele quer. Ele usa do pastor ao diácono.
Ele não faz acepção de pessoa. E nessa noite Deus está incomodando a mim e você. Seja um canal de Deus, irmão. Empresta sua boca para Deus, empresta seu coração para Deus, empresta sua vida para Deus. Deixa Ele usar. Deixa Ele usar. Para com isso de dizer, eu não tenho o que falar. Eu não tenho, você tem, irmão. Pedro e João, quando ele entra na porta formosa, ele fala o quê? Para aquele homem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aquele homem não precisava do ouro e da prata, ele precisava de ser curado. Aí o que ele faz? Ele estende a mão e levanta aquele homem, e aquele homem entra no templo, glorificando ao Senhor. Você tem um Deus que é mais do que ouro e prata, irmão. Esquece ouro e prata, isso são coisas passageiras. Deus tem algo melhor do que ouro e a prata, irmão. Ele tem a salvação da minha alma, e só o Espírito Santo pode nos conduzir, só o Espírito Santo pode nos encher, irmão. Oh Deus, venha nos encher, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Podemos ler a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas se Deus não enviar o seu Espírito, se Ele não nos usar, irmão, como Ele quer, irmão, é em vão tudo que nós viemos fazer. Se não colocar Ele em primeiro lugar, entra por essas portas, com o coração aberto. Eis-me aqui, Espírito Santo, porque Ele tem algo para revelar, Ele tem algo para fazer, irmão. E Jeremias fala que não é para nós se estribar no nosso entendimento. Se quiser se gloriar, se gloria no Senhor, que faz misericórdia, justiça e juízo. Vamos se gloriar nele. É Ele que faz, irmão. É o Espírito Santo. Que eu e você nesta noite possamos sair daqui sendo vasos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quando Satanás vier com conversações, com assuntos que vão entristecer o Espírito, Paulo fala: não apaguei o Espírito em vós, irmão. Quantos de nós, é triste dizer isso, mas já apagou o Espírito por causa de más conversações? Vigia com a tua língua, vigia com os teus pensamentos. Eu falo para mim, irmão, porque eu preciso muito também, muito, porque todo dia é uma luta, como o evangelista falou aqui, e a nossa luta é espiritual, irmão, é no campo espiritual, não é no físico. E muitas das vezes nós não vigiamos e acabamos emprestando a boca para o diabo, irmão. E o diabo, ele fica alegre, porque ele vem para matar, roubar e destruir, mas ele está repreendido nesta noite, porque a vitória é tua, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar melhor no meu coração e no teu coração. E as palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, obrigado, em nome de Jesus.